Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso curso Embarque OAB, que é uma degustação para que vocês venham se preparar conosco para o exame da ordem. Aproveitem então todos os conteúdos que nós vamos trabalhar nessas mais de 20 horas aulas totalmente gratuitas. Eu sou a professora Carol, vou trabalhar com vocês o direito civil. Hoje, inclusive, nós vamos trabalhar uma parte do direito civil que ajuda vocês, auxilia vocês em outras áreas do direito, como direito tributário, como direito previdenciário, como direito administrativo e tantas outras áreas. Por quê? Porque hoje nós vamos tratar sobre a teoria do fato jurídico. Lembrando, gente, que a teoria do fato jurídico, aqui no direito civil, ela tem como propósito explicar o fenômeno dos fatos, ou seja, como é que aqueles eventos, os acontecimentos sociais passam a importar para o direito, ou seja, de que forma eles adentram o mundo jurídico. E como é que a gente trata aqueles eventos que a gente despreza no direito, ou seja, que por A ou B o legislador entendeu não ser importante o suficiente para receber uma tutela jurídica. E é claro que a teoria é trabalhada a partir da visão do Pontes de Miranda. Bom, porque ele foi um dos principais teóricos a trabalhar a teoria dos fatos jurídicos, mas principalmente porque o nosso legislador, o Miguel Reale, adotou a teoria dos fatos jurídicos de Pontes de Miranda como base para a nossa positivação. De modo que a gente vai trabalhar aqueles três planos, o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. Nesta aula, nós vamos abordar o plano da existência, por dois motivos. Primeiro, porque todo operador do direito precisa saber o que existe e o que não existe juridicamente. Por quê? Porque eu não posso intentar ações com objetos que não têm relevância jurídica, senão a minha ação será extinta, porque ela não tem fundamento jurídico. E segundo, porque dentre os três planos é o da existência que não consta no Código Civil. O legislador parte do princípio de que nós conhecemos o plano da existência e ele passa a tratar no artigo 104 do Código Civil do plano da validade, logo após do plano da eficácia. Então vamos estudar o plano da existência porque é aquele plano que sozinhos dificilmente a gente consegue ter acesso facilmente na legislação. Para iniciar nossa aula, eu quero apresentar para vocês uma citação feita pelo próprio Pontes de Miranda no seu Tratado de Direito, né, lá no tomo 1, em que ele explica a necessidade do diálogo entre a prática e a teoria, ou seja, entre quem aplica o direito e quem escreve o direito. E aí ele começa citando Iering, dizendo que a ciência precisa, para ser verdadeiramente prática, não se limitar ao prático. Esse pensamento nos voltou à memória várias vezes ao revermos as provas deste livro. A falta de precisão de conceitos e de enunciados é o maior mal da justiça, que é obrigada a aplicar o direito, e dos escritores de direito que não são obrigados a aplicá-lo, pois deliberam eles mesmos escrever. O direito, que está à base da civilização ocidental, só se revestirá do seu prestígio se lhe restituirmos a antiga pujança, acrescida do que a investigação científica haja revelado. Não pode ser justo aplicar o direito quem não o sabe. A ciência há de preceder ao fazer-se justiça e ao falar-se sobre direitos, pretensões, ações e exceções. E são justamente as pretensões, ações, exceções e direitos que nós vamos tratar a partir de agora no plano da existência. Ou seja, como é que se transformam simples fatos em direitos, pretensões, ações e exceções. Pois bem, Pontes de Miranda trabalhou a teoria do fato jurídico, como eu já apresentei para vocês, a partir de três planos. O plano da existência, que é o momento em que a gente observa o que é jurídico e o que não é. O plano da validade, em que a gente analisa apenas o que já é jurídico para entender se poderá ou não produzir efeitos, ou seja, se ele está revestido das formalidades que a lei determina. E no terceiro momento, o plano da eficácia, que nos determina a partir de quando e sob que condições a eficácia daquele ato será produzida.
No plano da existência, então, Pontes de Miranda tentou nos explicar ou desenhar como é que a gente podia identificar esses eventos sociais, esses acontecimentos, para saber se eles produzem ou não resultados jurídicos. Ou seja, para tentar explicar de que maneira nós podemos identificar em um acontecimento social se aquele acontecimento, que pode ser um evento da natureza ou um comportamento humano, produzirá ou não efeitos no mundo jurídico. Para isso, ele identificou que esses eventos, esses acontecimentos, eles têm várias origens. Pois bem, a primeira grande origem de eventos jurídicos, dizia Pontes de Miranda, era a natureza. Por isso, nós temos, em primeiro lugar, os fatos jurídicos stricto sensu. Os fatos jurídicos stricto sensu são fatos que decorrem da natureza ou de eventos da natureza. E aí eu só quero lembrar a vocês, daqui a pouquinho a gente vai aprofundar mais esse conceito do que seja natureza, mas que sempre que no direito a gente trata da palavra natureza, a gente está se referindo a quê? A todo acontecimento que não depende da vontade humana para criar resultados. Então vejam que muito mais amplo o conceito de natureza do que a própria palavra possa nos induzir a pensar. A gente não está tratando só de tempestades, chuvas, alagamentos, enfim. A gente está falando de quê? Nós estamos falando de qualquer acontecimento que venha a ocorrer, que gere consequências na sociedade, mas que não tenha a vontade humana como fator determinante, tá? Os fatos jurídicos stricto sensu, então, como vocês podem analisar no esquema, eles podem ser ordinários ou extraordinários. Além dos fatos jurídicos stricto sensu, temos os ato-fatos jurídicos. Em terceiro lugar, ou a terceira origem, a terceira fonte, são os atos jurídicos lato sensu. Atos são aqueles eventos provocados pela manifestação de vontade humana, que podem ser os atos jurídicos stricto sensu ou os negócios jurídicos conhecidos de todos nós. E, por fim, os fatos jurídicos ilícitos. O que todos esses eventos, independentemente da origem, têm em comum? Todos eles criam, modificam, transferem ou extinguem direitos. Portanto, a gente pode afirmar que fato jurídico é todo evento ou acontecimento que cria, modifica, transfere ou extingue direitos. Agora a gente vai tratar sobre cada um deles, né? Começando pelo fato jurídico stricto sensu. Os fatos jurídicos stricto sensu, como eu já havia adiantado, são fatos da natureza ou fatos provocados por animais. Lembrando que fatos da natureza têm um conceito um pouco mais amplo do que a natureza propriamente dita, né? Segundo Pontes conceituava, fatos jurídicos stricto sensu são os fatos que entram no mundo jurídico sem que haja na composição deles ato humano, ainda que antes da entrada deles no mundo jurídico o tenha havido. Então, o que a gente tem que se perguntar no momento de analisar se há ou não participação humana decisiva naquele fato? A pergunta é a seguinte: se eu quisesse impedir o resultado, eu teria conseguido? Ou seja, o ser humano seria capaz, por meio da sua manifestação de vontade, impedir aquele acontecimento, impedir o resultado? Se a resposta for não, de forma alguma, independia do ser humano, pois bem, então nós estamos diante de um fato jurídico stricto sensu. Se ao contrário, aquele ser humano que mesmo estando na base do ato, na base do fato, ou seja, ele teve uma participação, mas se ainda assim ele não pudesse impedir o acontecimento, nós temos um fato jurídico stricto sensu. Vejam só, são duas situações diferentes até agora. Primeira, não temos seres humanos envolvidos. E mesmo que o ser humano quisesse, ele não poderia impedir o resultado. Segundo cenário, temos seres humanos envolvidos no fato. Porém, o resultado não dependeu da vontade deles. Ainda estamos diante de um fato jurídico stricto sensu. E agora o terceiro cenário. Os seres humanos poderiam alterar o resultado do ato. Então, ele parece ser da natureza, mas não é.
Olhem o caso agora do rompimento das barragens da Samarco. Esse é um caso em que muita gente alegou que se tratava de fato da natureza, porque seria a força da água que teria, então, feito o rompimento das barragens. Não. Por quê? Porque a vontade humana poderia ter evitado esse acidente. Então, ainda que tenha sido a força da água, ainda que tenha sido o desmoronamento, né? Ainda que tenha ocorrido um fato da natureza, os seres humanos agiram de forma determinante para a produção daquele resultado negativo. Então, nesse caso, nós não temos um fato jurídico stricto sensu. Nesse caso, inclusive, nós temos um fato jurídico ilícito, tá? Pois bem, lembrem-se que os fatos jurídicos stricto sensu, eles se dividem em duas categorias. Nós temos os fatos ordinários e os fatos extraordinários. Como que eu divido eles? Nos fatos ordinários, lembrando que a palavra ordinário significa comum, o legislador já conseguiu catalogar acontecimentos da natureza que, sempre que ocorrem, produzem um resultado jurídico específico. Então, eu não tenho que imaginar este acontecimento vai ou não repercutir na vida de alguém, criar, modificar, extinguir ou transferir direitos. Eu tenho a certeza que sempre que ele acontece, ele vai ocasionar um resultado jurídico. A gente usa como exemplo o nascimento, a morte, o implemento de idade, a produção de frutos, a aluvião, a avulsão e tantos outros eventos que o legislador já conseguiu catalogar na norma. Então, sempre que eles acontecerem, haverá um resultado jurídico pré-determinado. Por exemplo, o nascimento é o início da personalidade, é o início da existência jurídica do ser humano. O implemento da idade, capacidade de fato, e aí por diante. Já os fatos extraordinários, como diz o próprio termo, são aqueles que, por mais que aconteçam com frequência, nós não temos como precisar que eles sempre produzirão efeitos jurídicos. Então, eles poderão produzir efeitos jurídicos ou não. É o caso de uma grande chuva que alaga uma cidade. Bom, nesse caso, alagou a cidade, temos possivelmente resultados jurídicos, pessoas que perdem suas casas, perdem vidas, desaparecimentos. Então, temos uma série de implicações jurídicas. Mas pode ser que essa chuvarada aconteça e não dê nenhum resultado, não crie, não modifique, não transfira, nem extingua direitos. E nesse caso, então, ele não será um fato jurídico, apenas um fato da natureza. Os fatos extraordinários, então, são aqueles famosos casos fortuitos e eventos de força maior. Um detalhe interessante sobre caso fortuito e evento de força maior é que o legislador brasileiro, vocês vão notar isso lendo o Código Civil, não diferencia caso fortuito de força maior. Em que pese, eles tenham uma diferença. Por quê? Porque a gente chama de força maior o evento decorrente da força da natureza propriamente dito. Terremotos, raios, tempestades, desmoronamentos, alagamentos e assim por diante. Enquanto que os casos fortuitos são todo e quaisquer acontecimentos que independem da minha vontade. Então, por exemplo, se eu estou andando na rua com uma determinada quantia que me incumbiram de levar ao banco e eu acabo sofrendo um roubo, né? Eu sou vítima de violência e eu perco, eu fui vítima, obviamente, ou eu não tenho mais a responsabilidade de indenizar. Por quê? Porque eu fui vítima de um caso fortuito, ou seja, eu não tive culpa naquele resultado. Então vejam que o caso fortuito, ele não necessariamente decorre da força da natureza. Ele pode ser provocado por outros seres humanos. O que interessa é o resultado que ele produz em relação a mim. Eu poderia evitar aquele resultado? Vejam, então, alguns exemplos aqui no nosso quadro, tá? Essa foi uma notícia que foi divulgada em 2014 de um menino que foi atacado por um tigre no zoológico e acabou tendo o braço amputado, tá? Nesse caso, é um fato jurídico stricto sensu? Vejam que o ataque do tigre é um fato jurídico stricto sensu, porque é um fato provocado por um animal. Contudo, nós temos que analisar se houve ou não interferência humana, ou se a interferência humana poderia ter evitado o resultado negativo. E nesse caso se analisou a época que o pai do menino teria permitido com que ele ultrapassasse a área de segurança.
Então, teria interferido no resultado. Ou seja, não se trataria de um fato jurídico stricto sensu, porque a vontade humana teria sido determinante para a produção do resultado. Fazendo aquela pergunta inicial, poderia o ser humano, através da manifestação da sua vontade, ter evitado o resultado? Neste caso, poderia. Por quê? Porque se ele tivesse tomado as medidas de segurança indicadas pelo zoológico, aquele resultado não teria ocorrido. Agora, se eu estou andando na rua e sou mordida por um cachorro, ou uma amiga minha, por exemplo, foi atacada por um macaco na Tailândia. Então vejam que ela estava simplesmente caminhando e o macaco atacou a perna dela e mordeu a perna dela. Esse é um fato jurídico stricto sensu, tá? Aqui nós temos outro evento, né? Por exemplo, o caso do primeiro bebê de proveta, tá? Esse é um fato jurídico stricto sensu? O nascimento é. E vejam que na base dele há interferência humana. Por quê? Porque esse bebê foi manipulado em laboratório, né? Ou seja, a fecundação do óvulo aconteceu em laboratório. E ainda assim a gente afirma que o nascimento dessa criança é um fato jurídico stricto sensu. Porque quando alguém está gerando um filho, ninguém pode impedir que ele nasça. Ele pode nascer vivo, pode nascer morto, mas o nascimento vai acontecer. Por isso ele é um fato da natureza. E essa outra figura aqui, né, que mostra o aluvião, que é a inundação de terras pela água e a perda, então, de propriedade ou de extensão de terras em razão da invasão da água. Tá? Então, todos fatos jurídicos stricto sensu. Num segundo momento, nós vamos trabalhar os atos jurídicos lato sensu. Lembrando que ato é sempre vinculado à vontade humana. Por quê? Porque apenas seres humanos são atores sociais. Portanto, sempre que o fato jurídico decorrer da manifestação consciente da vontade humana, nós estamos diante de um ato jurídico lato sensu. Por que lato sensu? Em sentido amplo. O lato sensu, ele pode se subdividir em ato jurídico stricto sensu e negócio jurídico. Dizia lá o Marcos Bernardes de Mello, no seu livro, que denomina-se ato jurídico lato sensu o fato jurídico cujo suporte fático, que é a previsão normativa, tenha como cerne uma exteriorização consciente da vontade, que tenha por objetivo obter um resultado juridicamente protegido ou não proibido e possível. Portanto, o ato jurídico ele poderá ser, como já dito, um ato jurídico stricto sensu, ou seja, em sentido estrito, ou um negócio jurídico. Quando é que ele será um ou outro? Pois bem, ambos, tanto o ato jurídico stricto sensu quanto o negócio jurídico, decorrem da ação humana que, somada à manifestação consciente da vontade, produz um fim, ou seja, um resultado jurídico. A diferença é que no ato jurídico stricto sensu, o resultado jurídico gerado já está pré-determinado na norma. Então, eu tenho pouca liberdade para a manipulação das categorias de eficácia, termo, condição e encargo. Eu tenho liberdade para manifestar a minha vontade, mas eu não tenho como modificar o resultado da manifestação da minha vontade. O reconhecimento da paternidade é um exemplo muito claro que pode ser utilizado aqui. Se alguém resolve reconhecer voluntariamente a paternidade de alguém, ele não poderá escolher o que decorre daquele compromisso legal. É a lei que vai determinar, a partir do reconhecimento, quais são as suas obrigações. Então vejam que o ato jurídico stricto sensu ele tem na sua composição uma ação humana, consubstanciada na manifestação consciente da vontade, com efeitos jurídicos determinados por lei. Portanto, eu tenho uma impossibilidade na escolha das modalidades jurídicas. Diferente do negócio jurídico, que também decorre de uma ação humana, que também decorre da manifestação consciente da vontade, mas que me permite a escolha das categorias jurídicas. Então, ele me dá uma maior possibilidade de negociação, e daí o termo negócio jurídico, que são a maioria dos atos jurídicos previstos no Código Civil. Então, se nós temos os atos jurídicos stricto sensu, eu posso garantir para vocês que eles são minoria.
A maior parte dos atos que o direito civil prevê como possibilidade de prática pelos seres humanos são negócios jurídicos, certo? Bom, como exemplo dos atos jurídicos stricto sensu, eu havia citado para vocês o reconhecimento de paternidade ou até o registro de filho, né, de maternidade. Por quê? Porque no momento em que eu exteriorizo a minha vontade, vejam, eu tenho uma ação humana, eu tenho uma manifestação consciente da vontade, eu também tenho um resultado pré-determinado na norma. Então, eu não tenho condições de definir o que é ser pai e o que é ser mãe. As obrigações jurídicas que decorrem desse reconhecimento, elas estão previstas na norma, ok? Agora, um exemplo do negócio jurídico, o casamento. O casamento nas suas diversas formas, né? Por quê? Porque ele sim é um negócio. Eu tenho não só uma ação humana, consubstanciada na manifestação consciente da vontade, mas eu tenho possibilidade de gerir os efeitos do meu negócio. Então, ainda que o direito me diga como deve se dar a celebração, como deve se dar o rito do casamento, porque ele é um ato formal e solene, ele me permite depois configurar a convivência do meu lar da forma como eu quiser, fazer os ajustes da família como quiser. Quais são os meus compromissos ou do meu cônjuge? Nós temos liberdade, então, para pactuar, inclusive sobre o regime de bens, tá? Então, aí nós temos um negócio jurídico. Em terceiro lugar, temos os ato-fato jurídicos, que foi uma categoria desenhada por Pontes de Miranda quando ele percebeu que, às vezes, ele ficava entre o fato jurídico stricto sensu e o negócio jurídico. Ou melhor, o ato jurídico lato sensu. Ou seja, que nem todos os atos ele conseguia enquadrar perfeitamente ou nos fatos da natureza ou nos atos humanos. Que existiam acontecimentos que ficavam nesse meio termo. Não é comportamento humano, pura e simplesmente, mas também não é um fato da natureza. E aí ele chamou então de ato-fato jurídico. Os atos-fatos jurídicos, gente, eles não levam em consideração a vontade, a intenção ou a consciência de praticar o ato. São aqueles acontecimentos que a gente chama de obra do destino ou do acaso. Aquilo que acontece sem que a gente projete a nossa vontade para o resultado que a gente obtém. Vejam, a gente projeta a nossa vontade, a nossa intenção para praticar determinado ato. Mas o resultado que nós obtemos com a prática daquele ato não é planejado. Então, eles são atos acidentais. Quando a gente joga na Mega Sena, a gente pode ter toda a esperança do mundo. Mas a nossa manifestação da vontade, ela é direcionada para jogar. Por isso chamam de jogos de azar ou jogos de sorte, aqueles mais otimistas, né? Por quê? Porque a nossa ideia é conseguir ganhar o prêmio. Mas a gente sabe que a probabilidade de ganhar é muito rara, né? Muito baixa. Quando a gente ganha, aliás, a gente não, eu nunca ganhei, né? Mas quando se ganha na Mega Sena, quando o sortudo ganha, ele não manifestou a vontade dele nesse sentido, ele não produziu aquele resultado jurídico. Ele veio através de um outro acontecimento, que Pontes entende que é um pouco de resultado de fatos da natureza. Então, esses acontecimentos, tudo aquilo que a gente olha e diz, olha, eu não esperava que isso fosse acontecer, são atos-fatos jurídicos, tá? O Pontes dizia que os atos-fatos jurídicos eram fatos jurídicos que escapam às classes dos negócios, dos atos jurídicos stricto sensu e dos atos ilícitos. Aí ele dá como exemplo alguns eventos, como os atos reais, que são os direitos autorais, os atos-fatos indenizatórios, quando eu gero, então, dano a alguém sem culpa envolvida, e os atos-fatos caducificantes, né? A decadência e a prescrição. Vejam, por exemplo, o que seria um ato-fato jurídico envolvido com os direitos autorais. Vocês devem lembrar da Anne Frank, né? Que foi aquela menina judia que, morando já na Holanda, exilada durante a Segunda Guerra com a sua família, acaba escrevendo um diário que, após a sua morte em campo de concentração, vira um fenômeno mundial. É um best-seller, né, que foi traduzido para a maioria dos idiomas do mundo inteiro. A Anne Frank, enquanto, não sei se vocês já leram a obra dela, até recomendo,
Ela conta que ela escreve naquele diário como uma forma de desabafo. Sim, ela tinha o propósito de um dia se tornar uma escritora famosa, mas aquele ato de escrever no diário era mais ou menos para conseguir passar por aquele tormento de viver dentro de um esconderijo com a sua família durante anos. Então ela relata ali muito do seu sofrimento, da família, mas também os anseios de uma jovem, a primeira paixão e assim por diante. Anne Frank não projetava ao escrever o seu diário o sucesso que ele se tornaria. Aliás, ela nem projetava que um dia iria divulgar os seus escritos, porque para ela era um desabafo particular, privado. Mas, com a morte dela, o seu pai acaba convencido de que os seus escritos deveriam ser divulgados para o mundo. Vejam então que Anne manifestou sua vontade, para escrever um diário. Mas o resultado jurídico obtido foi um resultado diverso e gerou inclusive os direitos autorais. Isso é um fato jurídico. Por fim, temos os fatos jurídicos ilícitos, que são os fatos contrários ao direito. E aí a gente deve lembrar também que direito não é só a norma positivada. Nós também estamos falando de princípios, moral e bons costumes. E o Marcos Bernardi de Mello conceitua a ilicitude como aquela que importa sempre em contrariedade a direito, porque se configura em situações que consubstanciam a não realização dos fins da ordem jurídica, implicando violação de suas normas. Quais são as espécies de fatos jurídicos ilícitos? Em primeiro lugar, o fato stricto sensu ilícito, o ato fato jurídico ilícito e o ato ilícito lato sensu, que pode ser um ilícito civil ou um ilícito criminal. Por fim, para encerrar aqui a nossa aula, apresentei para vocês o plano da existência, né? O que a gente analisa então no plano da existência? Se o suporte fático é suficiente ou insuficiente. Quando é que o suporte fático é suficiente? Quando nós conseguimos identificar todos os elementos de existência daquele acontecimento. Quando a gente faz isso? Quando há correspondência exata entre o acontecimento e a previsão normativa. Nesse caso, haverá resultado. Nós já vimos, por exemplo, que lá nos atos e negócios jurídicos, isso vai ocorrer quando a gente identificar uma ação humana com manifestação consciente da vontade, manifestada objetivamente para a produção de um fim ou resultado jurídico. Todos os atos que sejam existentes, portanto, que têm suporte fático suficiente, podem ser analisados agora no plano da validade e no plano da eficácia. Aquilo que a gente chega à conclusão que é inexistente, ou seja, que não existe no mundo jurídico, que por A ou B o legislador entendeu que não cria, não modifica, não transfere, nem extingue direitos, não é válido, nem inválido, nem ineficaz. Inclusive já houve questão da ordem perguntando isso. Perguntando o quê? Se um fato inexistente podia ser inválido ou não. Claro que não. Fato inexistente é inexistente, a gente não se preocupa com ele. Fatos existentes, sim, é que podem ser válidos ou inválidos, eficazes ou ineficazes. No plano da validade, e ele é bem analisado no nosso curso extensivo e no intensivo, a gente vai analisar o quê? Os atos jurídicos lato sensu. Atos jurídicos estrictos ou negócios jurídicos, se eles preenchem os requisitos de validade do artigo 104 do Código Civil, ou se mesmo preenchendo os requisitos de validade do artigo 104, nós conseguimos identificar nele algum vício ou defeito do negócio jurídico. Por fim, nós vamos analisar o plano da eficácia. No plano da eficácia, é o momento em que os fatos se concretizam no mundo exterior. Então, é o momento em que ele atinge a finalidade para o qual ele foi praticado. Então, vejam só, concretizou o suporte fático, aquele suporte fático previsto, qual é o resultado jurídico que ele está gerando? Quando é que ele vai gerar eficácia? De que modo ele vai gerar eficácia? Ele tem alguma condição, algum encargo? Portanto, aqui nós vamos analisar as categorias eficaciais. Premiação, ônus, sanção e também se serão de direito material ou de direito formal. Termo, condição e
eficácia. Deste modo, eu me despeço de vocês na nossa aula promocional, para que vocês possam conhecer o nosso curso e nós possamos ajudá-los na aprovação do exame da ordem. E convido vocês a acessarem o nosso site www.cursoexamedaordem.com.br para se informarem sobre todas as nossas modalidades de curso presencial, EAD, extensivo, intensivo, conhecerem o nosso corpo docente e ficarem por dentro das principais notícias envolvendo essa fase tão importante da vida de todo estudante de direito. Muito obrigada e aviso já que qualquer dúvida nós estamos abertos aos seus questionamentos. É só clicar no link que está disponível no nosso material. Vai abrir um chamado para o Pedagógico OAB com o motivo dúvida e lá nós vamos responder todos os questionamentos que vocês puderem apresentar. Bons estudos e até breve!